Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me engolida a vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, volume 3, capítulo 15, 28 de novembro de 1899. Luís aceita sofrer no purgatório para libertar algumas almas. Meu amado Jesus veio, todo afável. Parecia-me como um íntimo amigo que tem tantas formalidades para outro amigo para lhe demonstrar seu amor. E as primeiras palavras que me disse foram: Amada minha, se tu soubesses quanto te amo, sinto-me extremamente atraído a amar-te. As minhas próprias demoras em vir forçam-me e são novas causas de me fazer vir e encher-te de novas graças e carismas celestes. Se você pudesse entender o quanto te amo, seu amor comparado com o meu, apenas o perceberia. E eu, meu Deus Jesus, é verdade o que dizes, mas também eu sinto que te amo muito. E se tu dizes que meu amor comparado com o teu apenas se percebe, isto é porque teu poder é sem limites e o meu é limitado. E portanto posso fazer por quanto de ti mesmo me vem dado. Assim é verdade, que quando tenho vontade de sofrer mais para demonstrar-te principalmente meu amor, se tu não me concedes as penas, não está em meu poder sofrer. E estou obrigada a resignar-me mesmo nisto, e ser esse ser inútil, que por mim sempre fui. Mas é a vontade divina, né? Então você vive só aquilo que Deus deixa você viver, e você tem que ficar feliz, muito feliz em viver essa vontade dele, né? Não querer dar mais do que ele está pedindo, né? Porque o que ele está pedindo é o amor mais puro que você pode dar para ele na divina vontade. Mas em ti está, em teu poder o mesmo sofrer, e em qualquer maneira que queiras manifestar-te, teu amor podes fazê-lo. Amado meu, dai-me o poder e te farei ver quanto sei fazer por amor teu. Porque na medida em que me dás, nessa mesma medida te darei. Achei bonito que ela falou aqui, muito chique. Ele ouvia com grande prazer o meu falar disparatado. E quase querendo pôr-me à prova, me transportou para fora de mim mesma, perto de um lugar profundo, cheio de fogo líquido e tenebroso. Dava horror e espanto só de ver. Jesus me disse: Aqui está o purgatório, e muitas almas estão concentradas neste fogo. Tu irás a esse lugar a sofrer para libertar aquelas almas que me agradam, e isto farás por meu amor. Eu imediatamente, embora tremia um pouco, disse: Tudo por amor de ti. Eu estou pronta. Mas você deve vir junto comigo de outra forma se você me deixar. Não deixá-lo encontrar mais, e então você me faz chorar muito. Ai, meu Deus do céu. E ele, tá? Se vou junto contigo, qual será o teu purgatório? Essas penas com a minha presença para ti se trocariam em alegrias e em contentos. E eu, sozinha, não quero ir. Ela é fogo na roupa, né, essa menina? E além disso, enquanto estivermos nesse fogo, tu estarás atrás de minhas costas. Assim não te vejo e aceitarei este sofrimento. Assim fui àquele lugar cheio de trevas, e ele me seguia por trás. E eu, por temor de que me deixasse, lhe tomei as mãos, tendo-as estreitadas aos meus ombros. Valeu nada. Tendo chegado abaixo, quem pode dizer as penas que sofriam aquelas almas? Certamente são inenarráveis as pessoas vestidas de humana carne. São inenarráveis as pessoas vestidas de humana carne. Então, ao ir eu a esse fogo, este se apagava e se apagavam as trevas. E muitas almas saíam, outras ficavam aliviadas. Depois de ter estado perto de um quarto de hora, saímos, e Jesus se lamentava. E eu rapidamente lhe disse: Diz-me, meu bem, por que te lamentas, minha querida vida? Talvez tenha sido eu a causa, porque não quis ir sozinha a esse lugar de penas? Diga-me, sofreu muito ao ver essas almas sofrerem, o que você sente? E Jesus, minha querida, sinto-me todo cheio de amarguras, tanto que não as posso conter mais. Estou prestes a derramá-las sobre a terra. E eu, não, meu doce amor, derramarás em mim, não é verdade? E aproximando-me de sua boca, derramou um licor amargo, em tanta abundância que eu não podia contê-lo. E lhe pedia a ele mesmo que me desse a força para o sustentar. De outra maneira, o que não havia deixado fazer a nosso Senhor teria feito eu, derramá-lo sobre a terra. E fazer isso me incomodava muito. Porém, parece-me que me deu a força
se bem que fossem tantos os sofrimentos que me sentia desfalecer, mas Jesus, me tomando entre seus braços, me sustentava e me dizia: contigo há que ceder por força. De volta tão molesta que me sinto quase com a necessidade de te contentar. É muito legal, né, o relacionamento dela com Jesus, muito interessante. Aí vocês devem achar muito interessante, né, o meu jeito de pensar aqui. Né, o meu jeito de conversar com o texto aqui, né. É bonito o jeito dela, mas é quando ela fica colocando, assim, eu vou, mas eu preciso que você vá comigo, sabe? Tipo assim, colocando, não sei, acho estranho isso, sabe? Não sei. Ao mesmo tempo, eu sei que Jesus se agrada, porque parece ter ali uma dependência dele, que eu acho que é isso que agrada a ele, né? Aí, por exemplo, aí vocês podem pensar, então, se essa dependência dele agrada tanto ele, então você tá errada de pensar assim, né? De achar que você vai dar conta de fazer sem ele sozinha, que você faria diferente dela. Então, eu nem cogito a possibilidade de estar no lugar da Luísa, né? Sem brincadeira, eu nem cogito essa possibilidade, né? E eu não sei, não posso falar, nem consigo imaginar eu passando por a mesma situação que ela. Então, eu acho estranho, mas eu sei muito bem que ela é ela, eu sou eu, né? E que quando se está na pele da pessoa, aí é outros 500. Uma coisa é você ouvir o que ela está dizendo e ser sincera na sua percepção, não tem problema nenhum. Eu sou sincera, eu nunca vou ser falsa. Porque o que Jesus me ensinou é isso, né? Eu tenho que confiar, né, de que ele mora em mim, né, de que ele está em mim. Eu tenho que confiar que eu estou nele, né? E, e aceitar a percepção que o meu pensamento aborda, né, nessa realidade do texto da Luísa. Não adianta eu querer fingir para vocês que eu achei lindo 100%, nossa, maravilhoso. Não, eu acho estranho. Eu sou uma pessoa assim, que uso a minha inteligência e reflito com o texto em base do que eu sinto, hoje e agora. Mas eu sei muito bem que eu não posso estar no lugar dela e nunca conseguiria, talvez, fazer o que ela faz, né? Não sei se eu conseguiria dar conta disso aí. Então, eu não tenho como dizer para você, eu seria diferente. Nunca que eu ia dar essas condições para Jesus e exigir que Jesus iria comigo lá pro purgatório e ainda pegar a mão dele. Nunca. Nossa, quem sou eu? Não sou ninguém. Nós somos um nada. Mas nós estamos em Jesus. Quando a gente está lendo o livro do céu, nós temos que estar nele. Então, por isso a gente tem que confiar que a nossa percepção do texto é o que ele está revelando para a gente agora. É o que ele está trazendo para a gente. Então, o que eu penso? Que eu acredito que Jesus, ele permitiu a Luísa ir com ele até o purgatório e tudo mais, né? Essa situação de ver as almas. E lá, né, eu não sei o que causou, ela não sabe dizer o que causou, nem ela sabe o que causou essa amargura toda nele, né? E ele mesmo assim contentou ela, né? Não deixou ela derramar a amargura na terra. Então, assim, ele não tem almas, é o que eu penso. Ele não tem almas para ele que façam tudo isso, né? Ele só tem a Luísa. Então, ele aceita essa alma nos seus limites, nas suas realidades. Então, se ele faz o que ela pede, é porque ele não tem outra. Então, ele vai aceitar a realidade da pequenez dessa pessoa, entendeu? É o que eu acabei de falar lá no 2. Você tem que aceitar a sua realidade. Você é assim, é a sua capacidade até onde você consegue. Então, seja sincera, né? Essa é a sua realidade. Você não consegue dar mais do que isso. Então, seja sincera. Então, eu acredito que Jesus respeita a liberdade da pessoa e ele só trabalha em cima do que a pessoa realmente pode dar. Ele não vai, assim, obrigar a pessoa a dar mais do que ela é capaz de dar. Então, por isso que eu acredito que é dessa forma que ele age. E comigo vai ser a mesma coisa, com você vai ser a mesma coisa. Então, qualquer um que estiver nesse lugar que Jesus pegar, ele vai usar dessa pessoa até onde ela permite, até onde ela dá liberdade para ele. Então, por isso que a Luísa podia fazer isso, né? É o que eu entendo, tá bom? E aí, tudo bem, ele agrada e ajuda e contenta a pessoa, porque ela tá dando o máximo dela. O tudo dela é esse. Ela não consegue dar mais do que isso. Então, a gente aceita. Do mesmo jeito que Jesus vai aceitar de nós também. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, né? Muito menos a Luísa, né? Quem sou eu?
30 de novembro de 1899. Membros doentes e membros sãos do corpo místico de Jesus. Continua vindo o meu adorável Jesus, e desta vez o via no momento quando estava atado à coluna. Ele, desatando-se, lançava em meus braços para ser compadecido por mim. Eu o estreitava e começava a arrumar-lhe os cabelos, todos com coágulos de sangue, a secar-lhe os olhos e o rosto, e ao mesmo tempo beijava e fazia diversos atos de reparação. Quando cheguei às mãos e lhe tirei a corrente, com suma maravilha, vi que a cabeça era de Nosso Senhor, mas os membros eram de tantas outras pessoas, especialmente religiosas. Oh, quantos membros infectados que davam mais trevas do que luz! No lado esquerdo estavam os que davam mais sofrimentos a Jesus. Se viam membros doentes, cheios de chagas com vermes e profundas. Outros que apenas ficavam unidos por um nervo àquele corpo. Oh, como se doía e vacilava aquela cabeça divina sobre aqueles membros. Ao lado direito se viam aqueles que eram melhores, isto é, membros sãos, resplandecentes, cobertos de flores e de orvalho celestial, perfumados com fragrâncias, e entre estes membros se descobria algum que desprendia um perfume apagado. Esta cabeça divina sobre estes membros sofria muito, é verdade, que havia membros resplandecentes que quase se assemelhavam à luz da cabeça, que a recriavam e lhe davam grandíssima glória, mas eram em número maior os membros infectados. Jesus, abrindo sua docíssima boca, me disse: Minha filha, quantas dores me dão estes membros, este corpo que você vê é o corpo místico da minha igreja, do qual me glorio de ser sua cabeça. Mas que cruel rasgo fazem estes membros neste corpo. Eles parecem estar se esgueirando entre eles, para ver quem pode me causar mais tormento. Nossa Senhora. Ele disse outras coisas que eu não me lembro bem sobre este corpo, por isso ponho ponto. Nossa, que visão aterroradora, né? Aterrorizante, né? Ai, meu Deus do céu. Nem sei o que dizer, é muito triste, né? São tão poucos os membros que são saudáveis e a maioria são membros infectados e quase, né, pendurados ao corpo, que davam muitos sofrimentos a Jesus, tormentos a Jesus. E, né, mas os membros eram de tantas outras pessoas, especialmente religiosos. Ó, quantos membros infectados que davam mais trevas do que luz. Imagina, gente, que triste. A pessoa está na igreja, mas ela é mais contaminada por trevas do que luz. Jesus. No lado esquerdo estavam os que mais davam sofrimento a Jesus. Se viam membros doentes, cheios de chagas. Meu Deus, quanto pecado que deveria ter nessas pessoas, né? Meu Deus do céu. Ó, como se doía e vacilava aquela cabeça divina sobre aqueles membros. Então doía a cabeça de Jesus. Vacilava. Então por isso que às vezes o Papa, né, pode ter, né? O Papa Francisco teve tanto problema na igreja, né? Nesse período do papado dele. Porque foi um período muito difícil. E a cabeça de Jesus doía e vacilava. Eu acredito que foi uma época muito difícil para a nossa igreja, o tempo do Francisco. Ao lado direito se viam aqueles que eram melhores, isto é, membros sãos, resplandecentes, cobertos de flores e de orvalhos celestiais, perfumados com fragrâncias. Mas alguns tinham perfume apagado. E esta cabeça divina sobre estes membros sofria muito. É verdade que havia membros resplandecentes, que quase se assemelhavam à luz da cabeça. Uau, deve ter poderosos, né? Que a recriavam e lhe davam grandíssima glória, mas eram em número maior os membros infectados. Ai, que dor, Jesus. A igreja com tantas pessoas assim, né? Jesus, abrindo sua docíssima boca, me disse: Minha filha, quantas dores me dão estes membros. Este corpo que você vê é o corpo místico da minha igreja, do qual me gloria de ser sua cabeça, mas que cruel rasgo fazem estes membros neste corpo. Eles parecem estar se esgueirando entre eles para ver quem pode me causar mais tormento. Vem, Deus Pai, meu Deus. Tipo, competindo, né, na igreja, quem que vai fazer pior as coisas. Ele disse outras coisas, tal. A gente, né, vê que a igreja está numa crise tão grande ainda, mesmo com o novo Papa, ainda estamos ainda com muitas divisões dentro da igreja, muitas situações complexas que a gente ainda tem muito que lutar para vencer, mas com fé e esperança, né, com esse Papa novo. De repente, né, pode ser que venha mais brigas, mas pode ser que venha algum descanso para a igreja, não sei. Vamos confiar, né? Confiar em Jesus, firmar nosso caminho
e ser esses membros que podem, né, recriar a Jesus e a sua cabeça, né, sendo bons filhos da divina vontade. Amém, filho? Jesus, eu confio em vós, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Luís aceita sofrer no purgatório para libertar algumas almas. Meu amado Jesus veio toda a afabilidade. Parecia-me como um íntimo amigo, que tem tantas formalidades para outro amigo para lhe demonstrar seu amor. E as primeiras palavras que me disse foram: Amada minha, se tu soubesses quanto te amo, sinto-me extremamente atraído a amar-te. As minhas próprias demoras em vir forçam-me, e são novas causas de me fazer vir e encher-te de novas graças e carismas celestes. Se você pudesse entender o quanto te amo, seu amor comparado com o meu apenas o perceberia. E eu, meu doce Jesus, é verdade o que dizes, mas também eu sinto que te amo muito. E se tu dizes que meu amor comparado com o teu apenas se percebe, isto é porque teu poder é sem limites, e o meu é limitado, e, portanto, posso fazer por quanto de ti mesmo me vem dado. Assim é verdade, que quando tenho vontade de sofrer mais para demonstrar-te principalmente meu amor, se tu não me concedes as penas, não está em meu poder sofrer. E estou obrigada a resignar-me, mesmo nisto, e ser esse ser inútil, que por mim sempre fui sempre. Mas em ti está em teu poder o mesmo sofrer. E em qualquer maneira que queiras manifestar-me teu amor, podes fazê-lo. Amado meu, dá-me o poder, e te farei ver quanto sei fazer por amor teu, porque na medida em que me dás, nessa mesma medida te darei. Meu Deus, que lindo, né? É assim, eu achei bonito assim, ela querer demonstrar o amor e ela falar, né? Eu não, eu quero te amar, mas o poder para te amar, o te amar está em teu poder. O demonstrar o amor está em teu poder. E ela fala que no sofrimento que ela vai demonstrar o amor. Muito interessante. Dá-me, amado meu, dá-me o poder e te farei ver quanto sei fazer por amor teu. Porque na medida em que me dás, nessa mesma medida te darei. Ele ouvia com grande prazer o meu falar disparatado. E quase querendo pôr-me à prova, me transportou para fora de mim mesma, perto de um lugar profundo, cheio de fogo líquido e tenebroso. Dava horror e espanto só de vê-lo. Jesus me disse: Aqui está o purgatório. E muitas almas estão concentradas neste fogo. Tu irás a esse lugar, a sofrer, para libertar aquelas almas que me agradam. E isto farás por amor meu. Então, assim, Ele fala, né? Então, vou te dar a chance, né, de você sofrer por meu amor. Me amar. Vou te dar a oportunidade para me amar. Mas aí ela não consegue ir sozinha, né? Aí eu fiquei pensando assim, né? Como a gente, para ela também era um sofrimento não conseguir amar, porque ela vê, ai meu Deus, eu entendi uma coisa, mas não tô conseguindo falar, tipo assim, que a gente quer amar às vezes e fala assim, eu quero, Senhor, eu quero te amar, eu quero fazer tudo, mas a hora de, fica muito na vontade, né? Fica muito na vontade.
A gente é tão pequeno, a gente fica muitas vezes só na vontade de amar e falar assim, eu quero te amar. A intenção é mais pura, eu quero dar minha vida, Senhor, por ti. Mas na hora mesmo do sofrimento, a gente não consegue. Tipo assim, porque ela falou, eu quero muito, eu quero te demonstrar mais amor. Se o Senhor me der amor, eu te dou amor. E o sofrer está em teu poder. Aí ele vai dar para ela. Vai lá no purgatório. Aqui está o fogo do purgatório. E você vai sofrer, você vai nesse lugar para sofrer, para libertar as almas que me agradam. Faz isso por meu amor. Aí ela fala: vai comigo, vai comigo. Eu imediatamente, embora eu tremia um pouco, eu disse: tudo por amor de você. Eu estou pronta, mas você deve vir junto comigo. De outra forma, se você me deixar, não deixá-lo encontrar mais, e então você me faz chorar muito. E ele, se vou junto contigo, qual seria o teu purgatório? Essas penas com a minha presença, para ti se trocariam em alegrias e contentamentos, em contentos. Sozinha não quero ir. E além disso, enquanto estivermos nesse fogo, tu estarás atrás de minhas costas. Assim não te vejo e aceitarei este sofrimento. Assim fui àquele lugar cheio de trevas, e ele me seguia por trás. E eu, por temor de que me deixasse, lhe tomei as mãos, tendo-as estreitadas aos meus ombros. Ela não queria largar dele de jeito nenhum. Tendo chegado abaixo, quem pode dizer as penas que sofriam aquelas almas? Certamente são inenarráveis a pessoas vestidas de humana carne. São penas inenarráveis a pessoas vestidas de humana carne. Para a gente que é humano, que está na carne humana, são penas inenarráveis para quem está na carne ainda. Então aí eu a esse fogo, este se apagava, este se apagava, e se apagavam as trevas. E muitas almas saíam, outras ficavam aliviadas. Depois de ter estado perto de um quarto de hora, saímos, e Jesus se lamentava. E eu rapidamente lhe disse: diz-me, meu bem, por que te lamentas? Minha querida vida, talvez tenha sido eu a causa porque não quis ir sozinha a esse lugar de penas? Diga-me, diga-me. Sofreu muito a ver essas almas sofrerem? O que você sente? E Jesus, minha querida, sinto-me todo cheio de amarguras, tanto que não as posso conter mais, estou prestes a derramá-las sobre a terra. E eu, não, 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 meu doce amor, derramarás em mim, não é verdade? E aproximando-me de sua boca, derramou um licor amargo, em tanta abundância que eu não podia contê-lo, e lhe pedi a ele mesmo que me desse a força para o sustentar. De outra maneira, o que não havia deixado, o que não havia deixado fazer a nosso Senhor teria feito eu, derramá-lo sobre a terra, e fazer isto me incomodava muito. Porém parece que me deu força, se bem que fossem tantos os sofrimentos que me sentia desfalecer. Mas Jesus, me tomando entre seus braços, me sustentava e me dizia: contigo há que ceder por força. De volta tão molesta que me sinto quase com a necessidade de te contentar. Então ela fala, né, que quer demonstrar o amor, mas que só ele que pode dar esse sofrimento para ela. Aí a gente às vezes fica assim, como a Aline estava falando, às vezes é estranho a gente às vezes não acha assim, não fica assim, nossa, que lindo que a Luísa fez, tão perfeito. Não fica assim achando perfeito o comportamento dela. E às vezes as pessoas podem ficar assim, mas como assim? É tão bonito. É, mas só que a gente fica, é o que eu tava pensando, né? Na hora que eu tava ouvindo a Aline falando. A gente fica muito com o que Jesus fala. A gente fica muito atenta na palavra dele, não só nesse trecho aqui, mas em todo o livro do céu, em tudo que a gente já ouviu de Jesus, do que é viver na divina vontade. Nossa cabeça já vai lá na divina vontade, na palavra dele, né?
assim, porque igual eu tava falando na meditação do dia 25, que Jesus falou, que a Aline até comentou assim, eu vi um trecho que Jesus fala, que a Luísa fala, você não me beija mais, não sei o quê. Aí ele falou, você tem que estar atenta à minha palavra, a minha palavra. Então, como a gente não tem também esse contato com Jesus, né, com a humanidade de Jesus, essa questão da presença sensível dele, então a gente fica muito preso, e é isso que ele quer, né? A gente fica muito atento, muito preso, muito atento ao que ele fala, a palavra dele no livro do céu. E aí quando ele fala a gente lembra, né, fica assim, fica fixo na nossa mente o que ele fala, que a gente vive com a vontade dele, que é só a vontade dele. Isso fica muito latente, assim, muito fixo, é só a vontade dele. Então, se ele quer que eu sofra, eu sofro, o tanto que ele quiser que eu sofra. Se ele não quiser me mandar o sofrimento, eu não peço o sofrimento, porque eu só vivo com a vontade dele. Então, assim, aí a gente fica achando meio estranho, assim. Você não, tudo que a gente vai ler, você fica pensando sempre no que ele fala da vontade dele. A gente já fica assim na santidade, pensando na vontade dele, né? Então é estranho quando ele fala, você vai sozinha. E ela fala, não, eu vou, mas se o senhor for comigo. Eu só vou, mas. E aí ela coloca, tipo assim, coloca as condições dela, né? Claro, a gente sabe que ela tá no início e tudo mais, mas só que não tem jeito, a gente não vai deixar de pensar na vontade dele, já lá no que ele quer, no objetivo dele, que é a santidade divina, que é a gente viver com a santidade, com a vontade dele, que a gente não tem mais vontade, que é só a dele, né? Então é por isso que tem essa que que a gente fica nessa situação, né? Que vê a cena, mas a gente sempre fica vendo o que Jesus fala. É isso que eu entendi, assim, que por isso que a gente fica na situação de não falar assim, nossa, de não ficar achando assim, tão, falando assim, que a Luísa devia ter feito isso mesmo, por exemplo. Não sei falar direito, mas é como se fosse assim, a gente fica com a palavra de Jesus, com o que ele fala, e a gente fica achando estranho o comportamento dela, né? Mas assim, o que eu achei interessante aqui é isso que ela fala do sofrimento, que o amor, né, que o termômetro do amor é o sofrimento. E realmente é, né? E ele falou: você vai no purgatório para libertar, vai sofrer essas penas por meu amor, para libertar essas almas. E aí acontece realmente, algumas almas são libertas do purgatório. Aí ele derrama as amarguras, ele fica cheio de amargura, né, por causa da cena, né? Que ele sofre as penas das almas no purgatório. Membros doentes e membros sãos no corpo místico de Cristo, volume 3, 16. Continua vindo meu adorável Jesus, e desta vez o via no momento quando estava atado à coluna. Ele, desatando-se, lançava-se em meus braços para ser compadecido por mim. Eu o estreitava e começava a arrumar-lhe os cabelos, todos com coágulos de sangue, a secar-lhe os olhos e o rosto, e ao mesmo tempo o beijava e fazia diversos atos de reparação. Quando cheguei às mãos e lhe tirei a corrente, com suma maravilha vi que a cabeça era de Nosso Senhor, mas os membros eram de tantas outras pessoas, especialmente religiosas. Oh, quantos membros infectados que davam mais trevas do que luz! No lado esquerdo estavam os que davam mais sofrimento a Jesus. Se viam membros doentes, cheios de chagas, com vermes. Meu Deus do céu, Jesus amado, com vermes. Gente, é quando a pessoa está doente com verme, quer dizer que está morrendo. Quando um membro está com verme, é porque não está chegando vida ali. Verme significa putrefação, significa carne em decomposição. Membros quase mortos. Se ainda está no corpo, mas está com verme, é muito doente, está muito doente, muito doente. Está quase se arrancando do corpo. Meu Deus, é muito sério, né? Meu Deus, com vermes cheios de chaga. Nossa, Jesus amado.
cheios de chagas com vermes e profundas, chagas profundas e com vermes. Outros que apenas ficavam unidos por um nervo aquele corpo. Então, assim, estava praticamente saindo do corpo místico. Ó, como se doía e vacilava aquela cabeça divina sobre aqueles membros. Ao lado direito se viam aqueles que eram melhores, isto é, membros sãos, resplandecentes, cobertos de flores e de orvalho celestial, perfumados com fragrâncias. E entre estes membros se descobria algum que desprendia um perfume apagado. Esta cabeça divina sobre estes membros sofria muito. É verdade que havia membros resplandecentes que quase se assemelhavam à luz daquela cabeça, que a recriavam e lhe davam grandíssima glória, mas eram em número maior os membros infectados. Nossa, Jesus amado. Jesus, abrindo sua docíssima boca, me disse: Minha filha, quantas dores me dão estes membros. Este corpo que você vê é o corpo místico de minha igreja, do qual me glorio de ser sua cabeça. Mas que cruel rasgo fazem estes membros neste corpo? Eles parecem estar se esgueirando entre eles para ver quem pode me causar mais tormento. Tem uma disputa, né, de quem é pior, de quem vai causar mais tormento a Jesus. Ele disse outras coisas que eu não me lembro bem sobre este corpo, por isso ponho ponto. Nossa, é muito triste, meu Deus. É muito terrível essa imagem, né? Aí a gente vê realmente muitos membros da igreja, vê situações, né, de muitos membros da igreja um pecado terrível. Meu Deus. O que a gente pode fazer é ser um filho da divina vontade para poder, que ele fala, né, que os filhos da divina vontade, que quem vive, as almas que vivem na divina vontade, que são aquelas que são a pele do corpo místico da igreja. A pele. A pele aqui cobre, a pele cobre todos os membros, né? Todos os órgãos do corpo, a pele. E aí, através da pele que irriga o sangue ali, né? Para poder restaurar, dar vida, levar vida a esses membros. A todos os membros. A pele está em toda a parte do corpo. Ele fala que essas almas que vivem na divina vontade são como pele, que vai levar essa vida. Então, o que a gente pode fazer ouvindo Jesus falar isso? Da gravidade da situação do corpo místico, que tem membros, gente, que está ali, partes do corpo que está com verme, chagas profundas e com verme, quer dizer que não está chegando vida. Se está com verme é porque não está apodrecendo. Está apodrecendo. Então, o que a gente pode fazer diante de uma situação dessa, de uma informação dessa, desse conhecimento? É viver na divina vontade. É viver na divina vontade. É não dar vida a um ato de vontade nossa. Né? Como a Luísa falou, queria demonstrar o amor. Ela falou de querer amar, né? E ele falou assim: o seu amor é só perto do meu, é o que se só dá só para perceber. Muito pequeno, assim, é desproporcional o amor de Deus e o nosso amor. O que a gente pode fazer aí para amar, para demonstrar nosso amor por Deus? O que fazer, né? A gente quer. Como fazer para amar a Deus? Só na divina vontade. Só vivendo na divina vontade. Porque aí você fala, você pensa, né? O que ele fala? Aí ele mostra a situação que ele está sofrendo, tanto que ele está sofrendo, que o corpo dele, que é o corpo místico da igreja, está nessa situação terrível. E aí, em outro momento, ele fala que as almas que vivem na divina vontade são como pele ao corpo místico da igreja, que vão irrigar ali o sangue, que vai levar vida para tudo e vai, né, levar vida. Esse membro que está ali cheio de verme pode ser curado. Aí, diante dessa informação, você fala: não quero outra coisa, eu só quero viver na divina vontade. Por mais que seja o sacrifício do sacrifício, como ele fala, que viver na divina vontade, não ter vontade, é o sacrifício do sacrifício, mas você fala: eu só quero isso. Eu não quero mais nada. E eu só quero viver na vontade divina.
Eu não quero a minha vontade, eu não quero dar vida a nenhum ato de vontade humana, eu só quero a divina. Nossa, meu Deus. É assim, não tem outra forma de amar a Deus, né? Não tem outro jeito de amar a Deus. Aí ele fala, né? Viver na divina vontade é amar a Deus com o próprio amor dele. É amar com o próprio amor dele. Na divina vontade que está o amor. É a divina vontade. É, o amor só está em Deus. Não tem como eu querer amar a Deus do meu jeito, sabe? Eu querer fazer alguma coisa para demonstrar o amor para Deus, sabe? Não tem como. Por uma atitude humana. Eu falar assim, não, Jesus, eu vou te demonstrar meu amor. Eu vou, por exemplo, eu querer inventar alguma coisa da minha cabeça, fazer algum ato, alguma coisa assim da minha cabeça para demonstrar meu amor por Deus. Ah, eu vou, Senhor, eu vou abandonar tudo. Eu vou abandonar tudo. Por amor seu, Senhor, eu não quero mais ficar casada, não, eu quero viver só para o Senhor. Eu vou largar tudo, minha família, vou abandonar tudo e vou para um convento. Eu não sei, Senhor, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Eu vou fugir de casa para me poder viver só para o Senhor. Para eu não ter que mais ter contato com ninguém. Eu vou lá para o deserto, porque eu sei que no convento ninguém vai me aceitar, porque eu tenho filho, sou casada, eles não vão me aceitar. A igreja não vai aceitar, mas eu vou por amor ao Senhor, eu vou para um deserto e eu vou morrer de fome, eu vou ficar lá até morrer para demonstrar meu amor por ti. Eu vou viver só para o Senhor, eu não quero mais nada, eu vou desapegar de tudo, de todo mundo. Eu não quero saber de nada dessa terra, nem de mim mesmo. Então eu vou pro deserto, vou ficar lá, eu vou fugir, vou ficar lá. Por amor ao Senhor, eu vou fazer isso. Toda dor que eu sofrer, toda fome que eu passar, todo frio que eu passar, vai ser para demonstrar meu amor por ti. Gente, ia ser uma coisa da minha cabeça. Não ia ser a vontade de Deus. É na vontade de Deus que está o amor. Então ia ser uma coisa da minha cabeça, que eu ia, um ato humano. Por mais bonito que seja falar isso, nossa, eu quero, nossa, que ato heróico de amor. Mas a vontade de Deus é que eu continue no mesmo lugar que eu tô. Na mesma casa que eu tô, com a mesma família que eu tenho, no emprego que eu tô, trabalhando o tanto que eu trabalho, do mesmo jeito que eu tô. Se é para mudar alguma coisa, ele que vai vir dele isso, vai vir dele. Então, o amor a Deus está na divina vontade, em fazer a vontade de Deus, em viver com a vontade de Deus. Então, aí a gente vivendo na divina vontade, nos atos mais simples, mais simples. Ele fala que essas almas que vivem na divina vontade, que traz essa vida para o corpo místico da igreja. É isso que ele fala, né, no livro do céu. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina na minha alma, dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Aí eu queria comentar duas coisas que aconteceram hoje. Uma que eu fui fazer o exame da mama, e graças a Deus, né, porque eu tinha comentado que eu tinha dado o nódulo, né, mas graças a Deus, não é nada demais. Esse nódulo, esse caroço, na verdade, é leite empedrado, que o médico viu lá, né, que é isso que estava acontecendo, né, porque ele falou assim que a mama minha tá super normal, que é uma mama de uma lactante mesmo, e que era por causa da mama produzir muito leite, que a única coisa que tem de diferente, de anormal assim, é uma mama tá maior que a outra. Mas aí falou assim que eu tenho que estimular mais a amamentação da mama menor, porque uma produziu mais leite que a outra, né? Foi mais estimulada. E por isso deu essa diferença de tamanho, né? Que chega a dar tanto leite de empedrar. Mas é isso, né? Porque eu tava um pouco preocupada porque o caroço tinha sumido, depois tinha voltado de novo. Mas aí eu queria tirar minhas dúvidas, né? Do que era esse nódulo e
Aí falou que é super normal, que é do leite mesmo. Então ele falou assim que minha mama tá super normal, que é o que é esperado de uma pessoa que tava amamentando mesmo. Graças a Deus, né? E outra coisa que eu vi assim que foi amor de Deus. Porque, vou te falar, né? Olha pra você ver, gente. Olha que incrível, cheguei aqui em casa, já demorei demais na consulta, porque o sistema lá tinha caído. Aí minha consulta aqui era 8 horas da manhã. Acabou sendo muito tarde, né? Então eu já cheguei quase na hora do almoço, né? E eu ainda ia ter que fazer comida, não tinha comida pronta, não tinha pra me almoçar, né? Eu tava com a bebezinha e tudo, eu ia esperar ela dormir pra me arrumar comida, né? Aí, eu, quando menos espero, a minha sogra chega com um prato de comida na mão pra mim, sabe? Falando assim, olha, Ruth, eu fiquei preocupada porque eu sei que você ainda vai ter que arrumar comida pra você. E eu fiz essa comida aqui, né? E eu tô querendo te dar também, porque eu sei que você deve estar com fome e ainda vai ter que preparar. E eu vi nisso, gente, um mover de Deus tão grande, uma graça tão grande nesse ato, porque tem muito tempo que a coisa dessa não acontece. Eu sei que eu sei que é Jesus através dela. Eu sei que para mover uma pessoa a fazer isso, depois dessas situações todas que eu falei com vocês, né, e tudo, é uma graça de Deus muito grande que já mexeu lá dentro dela. Aí eu fiquei encantada com Jesus por essa graça, sabe? Dela chegar e fazer questão de se preocupar e me dar comida, né? Então eu vi nisso aí, eu vi uma mudança, já vi um sinal muito grande de Deus, sabe? Depois de tudo que eu tô falando com vocês, né, que eu tenho vivido e que faz muito tempo que a gente não tem essa reciprocidade entre nós, assim, por causa de tudo que estava acontecendo, entendeu? Essa liberdade. Aí eu fui até dei também pra ela um bolo, né, que eu tinha um bolo de aniversário guardado, do aniversário que eu fui ontem, eu fui e dei ela também. Então, assim, eu vi ali um mover de Deus muito grande, sabe? Uma graça de Deus muito grande, que tocou no coração dela, poderosamente. Seria um milagre daquele gigante, né? E eu queria compartilhar com vocês. E eu queria falar aqui, né, desse trecho, né? Luiz aceita sofrer no purgatório para libertar algumas almas. Meu amado Jesus veio toda afabilidade, parecia-me como um íntimo amigo que tem tantas formalidades para outro amigo, para lhe demonstrar seu amor. E as primeiras palavras que me disse foram: Amada minha, se tu soubesses quanto te amo, sinto-me extremamente atraída a amar-te. As minhas próprias demoras em vir forçam-me e são novas causas de me fazer vir e encher-te de novas graças e carismas celestes. Se você pudesse entender o quanto te amo, seu amor comparado com o meu apenas o perceberia. E eu, meu doce Jesus, é verdade o que dizes, mas também eu sinto que te amo muito. Se tu dizes que meu amor comparado ao teu apenas se percebe, isto é porque teu poder é sem limites e o meu é limitado. E, portanto, posso fazer por quanto de ti mesmo me vem dado. Assim é verdade que quando tenho vontade de sofrer mais, para demonstrar-te principalmente meu amor, se tu não me concedes as penas, não está em meu poder sofrer. E estou obrigada a resignar-me mesmo nisto. E se esse ser inútil que por mim fui sempre. Mas em ti está, em teu poder, o mesmo sofrer. E em qualquer maneira que queiras manifestar-me teu amor, podes fazê-lo. Amado meu, dá-me o poder e te farei ver quanto sei fazer por amor teu. Porque na medida em que me dás, nessa mesma medida te darei. Que lindo, né? Só que a gente dá aquilo que ele nos dá e ele nos dá conforme também não é pra gente dar aquilo, né? Não é pra gente tentar dar aquilo que não é pra gente dar, né? A gente dá o que a gente consegue, né? Dentro do que nós podemos alcançar, né? Dentro do que Deus nos permite. Quando eu ouvi essa parte, eu fiquei pensando assim, até nos atos, né, na vontade de Deus, né. Ele sabe o quanto podemos dar. Claro, que se ele vê que falta, né, se ele vê que tá tendo desatenção, que tá tendo outras coisas que a gente tá priorizando, ele vai sempre pedir, ele sempre pede mais e mais e mais. E às vezes a pessoa pode pensar assim: "Mas Senhor, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo", a pessoa vê um monte de obstáculos, né. Mas ele quer a intenção, ele quer a disposição da pessoa e é claro que ele quer a doação. Mas mesmo quando você se propõe a fazer, você vai fazer dentro do cerco da realidade que Deus te colocou e te permite fazer, nada mais, nada menos, né. Então, naquele dia você vai fazer dentro do que o Senhor te colocou. Então, assim, eu entendo assim, que
tem as coisas que já é designado a gente fazer. Então não adianta, assim, você inventar uma coisa que Deus não está te pedindo, né? Por exemplo, eu quero dar para Deus mais de divulgação e eu acho que isso é lá na minha paróquia, né? Então eu vou começar a distribuir panfleto e vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou atrás das rádios que tem aqui na minha cidade para ver se eles me dão uma oportunidade para me estar falando lá e, e tentar, entendeu? E você quer expandir para um lado, mas ele não tá te dando aquela capacidade, ele não tá te colocando nenhuma, tipo assim, nada para mostrar que é aquilo. Ninguém vem falar com você, ninguém tá te chamando para fazer isso, entendeu? Aqui eu tenho até a Rádio Gospel Mira perto de mim, né? Então o Padre Oscar não tá entrando em contato comigo falando, vem cá na rádio falar do livro do céu. Não tem nenhum mover externo possibilitando isso, não tem nenhuma circunstância me empurrando para isso, sou eu mesmo querendo, não vai adiantar nada. Ele não vai ficar satisfeito porque é algo com meu esforço, né? É algo que eu querendo mover, me demonstrar para Deus do meu esforço e não adianta. Então, ele vai cobrar, esperar de mim dentro das possibilidades que ele já me deu. Então, ele me colocou em um grupo, ele me colocou que eu tenho o YouTube aqui, você tem acesso ao YouTube, você é proprietária do canal, você pode fazer vídeos aqui, postar muitos vídeos. Então, ele vai me pôr dentro dessa possibilidade na minha vida e ali as circunstâncias, né, que vai acontecendo para mim ir lá e ter aquela disposição e fazer, né, o ato que ele deseja, mas é dentro do lugar que ele coloca, da forma que ele coloca. Tem um cerquinho, uma estrutura que Deus, ele te põe, né. Então, assim, você vai amar dentro da sua realidade. Como a Luísa era chamada a amar dentro da realidade dela, não amar de uma forma a violência da virtude, né, de querer ir além. Porque não vai agradar Jesus, vai agradar Jesus que você corresponda ao que ele está te pedindo para fazer. O que vai deixar chateado é se ele te dá as ocasiões e essas ocasiões você não aproveita e não corresponde dentro do que ele já está dispondo para você. Aí que ele vai ficar chateado, porque ele vai falar: você está distraída com outras coisas e não está fazendo os atos que eu desejo, você não está me correspondendo. Mas é dentro, tem toda essa questão da nossa pequenez, né? Da estrutura que nós estamos inseridos, né? Mas é ali que ele quer os atos. Então, não tem graça o que não quer dar, né? Tem outros trechos que aparecia várias cruzes para Luísa, e a Luísa ia lá e escolhia a mais grande, entendeu? Enquanto era ela escolhendo e se colocando na cruz, ela não conseguia, ela não cabia. Era muito grande para ela. Quando era que Jesus escolheu, aí dava certo. Então é o que Deus traz, é o que Ele te pedir, dentro da sua capacidade de você aceitar isso. Aceitar também até onde você consegue alcançar de entendimento também. Não adianta, porque senão, imagina só quanto que eu vou ficar parada nos meus atos e falar assim: Senhor, eu quero ter o alcance nesse momento de meditação, de compreensão, de fulano de tal tem, né? Eu penso em alguma pessoa aqui no grupo, né? Eu quero entender como aquela pessoa entende. Eu quero falar naquele grau que ela fala, com aquelas palavras que ela fala, trazendo aquelas luzes que ela tá trazendo. Aí você já tá vendo a pessoa, já tá vendo a pessoa trazendo, a pessoa fazendo, então você tá querendo já alguma coisa, não vai agradar a Jesus. Quando você só quer amar ele, você usa o que você tem. Quando você vai amar ele com a sua verdade e com a sua realidade, né? Então, se você tá numa consciência, um nível de consciência ainda de não sei quantos volumes do livro do céu, de compreensão, aonde você consegue alcançar, então é para você amar ele com toda a sua capacidade dentro do limite seu e aceitar o que você é limitado também, aceitar onde você não consegue ir. De repente, você não tem uma estrutura ainda com muitas realidades, e até por idade, porque a questão física, a questão mental, de uma cabeça, de uma memória já não tá daquele jeito que era lá de quando você tinha uns 20 anos. Você também aceita essa realidade física, do desgaste físico, da realidade da velhice, né. E você ama Deus com esse e é aí que ele quer os atos, ele quer o ato de você é aí que tá o ato mais bonito de amor para Deus, né. E mesmo assim você não arreda o pé, você não dá as costas para Jesus, você vai lá e o ama, e dentro da sua capacidade, entende? E aí que ele vai querer o ato de amor, ele não vai querer que você fale assim pra ele assim: "Eu vou te amar quando eu estiver falando igual a pessoa tal,
Quando eu tiver, assim, ter lido muito o livro do céu e ter uma estrutura para falar, e as palavras mais quando eu tiver um entendimento no nível tal, aí eu venho não, ele não vai se agradar. Hoje, você começando hoje, ele vai se agradar porque você pode ofertar hoje, nesse exato momento, você começando agora, lendo se foi lá o volume um é o volume um que ele quer. É o que você está olhando agora, e o que você compreende agora. Não que você ficar preso na sua limitação, não é isso. Mas o que é ele que vai te capacitar. É ele, e é de acordo com ele vê que você é a pessoa que vai doar, que você vê que é a pessoa que doa, né, que tá ali querendo aprender e ajudar os outros, então tem toda uma realidade. Mas você vê que você é uma pessoa que não é fiel no pouco, não é fiel no que você hoje, nesse exato momento que ele tá te pedindo, você já coloca 1000 obstáculos achando que tem que ser uma perfeição de pessoa pra amar ele, não. Não adianta, não vale nada, né, tem que ser o que ele te dá. Os sofrimentos da Luísa era dentro do que Jesus deixava ela sofrer também. Então é dentro do que Deus permite você também doar, entendeu? E estar inteira ali naquele momento, porque o que mais vale é você amar a disposição divina, não adianta nada. Aí Deus está dispondo a situação para você e você não está amando aquela realidade, você está com outro universo paralelo na sua mente, amando outra realidade, amando uma outra realidade de coisas que você gostaria de ofertar, que não é a sua realidade nem e não é a realidade que Deus deseja para você e não adianta. Entendeu? Você tem que amar aquela realidade que Deus está te dando naquele momento e amar. Não importa, cheguei no nível do céu agora com 70 anos. Então você vai aceitar essa realidade. Entendeu? Não adianta você brigar com ela e, se eu me faz voltar a ter 20 anos, que você vai ver como que eu vou te amar para recompensar. Eu vou fazer diferente. Aceita que você tem 70 anos. Aceita o tempo também que você veio. Aceita, né? E ama, né, o que Deus dispõe agora para você, não importa, podia ser um dia só. Sei lá, né, você conhecesse o livro do céu, entrasse no grupo e fosse o último dia da sua vida, você já teria que estar feliz por estar conhecendo. E amar e com todo o seu ser, ou seja, entrega total naquele momento. Você está inteiro vivendo aquele momento que Deus está te dando para amá-lo e para falar da vontade de Deus. O momento que você está ali e viver isso intensamente por amor a Deus. É amar Ele dentro das situações que Ele dispõe para você, né? E não ficar assim: "Ah, mas eu queria que ele me pedisse mais coisa, ele me pede muito pouco, né. Eu queria mais", mas se não nesse pouco você não tá feliz, não tá amando a vontade dele, então é muito sério isso, né, é muito importante isso, né. Então ela também precisa aceitar, né, entendeu. Ele ouvia com grande prazer o meu falar disparatado, e quase querendo pôr minha prova me transportou para fora de mim mesmo, então foi levar para fazer um ato forte, né. Perto de um lugar profundo, cheio de fogo líquido e tenebroso. Dava horror e espanto só de vê-lo. Jesus me disse: "Aqui está o purgatório, e muitas almas estão concentradas nesse fogo. Tu irás a esse lugar sofrer para libertar aquelas almas que me agradam. E isto farás por amor meu." Então ele dispôs essa realidade para ela viver, né? E eu imediatamente, embora eu tremia um pouco, eu disse: "Tudo por amor de você. Eu estou pronto, mas você pode vir. Você deve vir." Olha, mandou, né? "Você deve vir, você junto comigo. De outra forma, se você me deixar, não deixá-lo encontrar mais. E então você me faz chorar muito." Então é complicado essa realidade, né. Assim, ela impõe muito, né, se for olhar assim, né, ela "Mas tem que ser do meu jeito, o senhor tem que vir comigo, o senhor tem que estar comigo, senão eu não vou gostar, eu vou chorar muito", né. "Ai, bonito, olha como ela mostra a dependência de Jesus", tá, mas tem o perfeito, né, tem o igual estava sendo explicado na meditação. A gente medita aqui a verdade do que Deus está pondo dentro da verdade. Então, esquece o pessoal, esquece essa visão assim, mas quem é você, Ruth, para falar, né? Você que tá lá. E se fosse, sei lá, talvez você estava tremendo as bases, talvez. Você estava tremendo as bases também. Mas a gente nem, como foi falado, a gente nem passa isso na minha cabeça, nem cogita na minha cabeça. Eu só contemplo a verdade. Aqui eu tô contemplando a verdade, né? Do que Jesus está
mostra, e a gente tem que ser honesto, né? Então, assim, tem o perfeito, assim, sabe, no divino, né? Se você não fica impondo nada. Ah, tem que ser da minha forma para me te amar, mas tem que ser assim, assado. Mas Jesus, ele é aquilo que foi falado lá em cima. Ele respeita, cada um tem um limite, um alcance dentro da realidade de cada um, do próprio entendimento, né? Então, por isso que não liga para os disparates dela, porque essa questão é a questão da miséria. A gente vai fazer os atos na vontade divina, mas tem a nossa miséria. Só que Jesus fica concentrado no ato que nós estamos fazendo e fica feliz. Aí é o que ela pode dar dentro. Por exemplo, se alguém fala assim, ah, Ruth, o jeito que você fala, né? Você usa, às vezes fala umas palavras meio erradas, fala muito né. Mas quando eu tô querendo dar meu tudo. Então, essas coisas é como se passasse, né? Jesus não fica, não, o perfeito seria dessa forma e você não alcançou, não. Aquilo que eu não tenho capacidade, aquilo que na hora eu não consigo alcançar, entende? Então, o que que ele vai olhar ali? Né? Ele vai olhar se eu tô fazendo a intenção, ou que eu tô fazendo aquele ato com todo o amor, atenção, dentro do que eu alcanço. Então, ele respeita essa limitação que o ser humano tem. Então, não quer dizer que não está satisfeito com ela. Por isso que a gente vai ver, às vezes, a Luísa falando as besteiras e a gente vai consertar, não olhando, julgando ela, mas a gente está olhando pela realidade, pela verdade que Jesus nos mostra. Entendeu? Mas aí a gente vai ver que Jesus se condescendeu. Aí você fala, Jesus não importou com o que ela falou, não, porque ela estava fazendo um ato, porque ela estava por amor a ele ali. Porque ela, dentro da limitação dela, dos disparates que ela estava fazendo, mas ela estava sendo fiel, ela tinha essa alma, que é uma dificuldade para conquistar uma alma assim. E ele tinha essa alma, né? E ele estava conseguindo os propósitos dele, apesar dela, apesar das coisas que ela falava. Ela estava ali de coração, ali fazendo, só que dentro da condição que ela lida com aquilo, com a condição, entendeu? Então, é só a gente pensar como é com a gente, entendeu? Jesus fica preso, você fala uma palavra meio torta, se você usa palavras que as pessoas podem dizer que, ai, mas você fala de um jeito grosso com a gente. Ai, mas você fala de um jeito, isso é uma miséria. Isso é miséria. Nossa, isso é nossa miséria. Entendeu? Isso é a nossa pequenez, é nossa limitação. Mas você acha que Jesus vai ficar triste? Vai falar assim, nossa, Ruth, você me ofendeu muito com essa meditação sua do livro do céu, porque você podia usar umas palavras melhor, né? Eu não gostei daquela palavra, tal, da forma que você usou, o tom que você usou, gente. Nada a ver, né? Então, assim, a gente não aceita e respeita uns aos outros aqui. Então, assim, e respeita a limitação também. Então, nada a ver. Mas o que que Deus está olhando? É isso que está olhando, do mesmo modo que estava olhando a Luísa. É assim com a gente também, né? Então, ela estava fazendo o ato dela, mas não tem como a gente não comentar dentro do que Jesus ilumina, porque tem coisa também que eu vou ser sincera, que eu vejo, pelo que a gente vai experimentando, que a gente fala assim, ai, mas não, Luísa, né? Você fica interrompendo muito, né? Você não, você tá aí falando das suas dores, Jesus tá lá, falando um monte de coisa importante, você tá distraída com as suas dores, né? Aí você vê que muita coisa Jesus releva. Mas não quer dizer, assim, que tem um jeito mais perfeito, tem um jeito, uma outra compreensão mais ampla, entende? É assim, é igual com a gente aqui, um às vezes vê mais amplo que o outro uma coisa. Às vezes eu não consigo alcançar a visão espiritual do divino que a Aline alcança, mas não quer dizer que o ato que eu fiz não foi 100% naquele momento dentro do que eu podia alcançar. Não foi 100%. Então, por exemplo, a Aline pode estar na mesma circunstância que eu e pode ter um alcance maior, entende? Mas aí, se as duas estão correspondendo a Jesus, entendeu? Aquele foi meu 100% e o dela é o 100% dela. O que pode diferenciar é se um não dá, né? Se de repente eu me distraio e não faço o ato na divina vontade. Mas se as duas estão fazendo um ato, tô falando assim, como se fosse, pensa assim, como se fosse a mesma coisa, mas uma tem um alcance maior que a outra de entendimento da reparação que aquilo está gerando. Mas o 100% do que a Aline alcança é o 100% dela. O que eu alcanço é meu 100%. Então, esse é o 100% da Luísa, entendeu? Assim é com cada um de nós, é assim que eu entendo. Mas não quer dizer que tem uma compreensão melhor, assim, melhorada, do que mais agrada a Jesus. Entendeu? É igual quando a gente vai ver a vida dos santos, a gente vê, olha, eles conseguiu chegar até aquele
para tomar. Não é que Deus não se agradou deles mais, né? Tinha mais isso, mais isso, mais isso que eles não conheciam, entendeu? Então, e ele, se vou junto contigo, qual seria o teu purgatório? Jesus falando com ela. Essas penas, com a minha presença, para ti se trocariam em alegrias e contentos. E eu sozinha não quero ir. E além disso, enquanto estivermos nesse fogo, tu estarás atrás de minhas costas. Assim não te vejo e aceitarei esse sofrimento, tá vendo? Dentro do que a gente, assim, vai aprendendo também com a nossa vida, nossas situações, pode não ser igual a dela, mas também são situações que a gente percebe, assim, que a gente não fica mandando ter que ser do meu jeito. Igual, por exemplo, hoje eu tava lá no médico e o sistema caiu logo na minha hora, que a mulher tava fazendo porque tem que passar primeiro no guichê, e tem todo um pedido que tem que imprimir, do tipo de exame que eu vou fazer. A mulher pôs informação errada. E aí eles não podiam me atender com a informação errada. Aí tinha que fazer de novo o pedido no guichê. Só que o sistema caiu. E aí eu fiquei um tempo esperando e várias pessoas foi passando na minha frente. Já pensou se eu virar e ficar assim eu não aceito, Jesus, né? Desse jeito eu não gostaria, Senhor, né? Eu tô com a bebê aqui, tem que ser mais rápido, tem que voltar para casa, podia ser de outra forma. Já pensou se eu ficar assim? Então, assim, dentro do que a gente aprende de aceitar, tudo tem um propósito. Aí eu fui meditar, eu fiquei pensando assim, que interessante, que Jesus testa para ver se você vive o que você está falando também. Porque na semana passada eu tava meditando sobre isso, tava falando, olha, gente, na divina vontade a gente aceita o que nos acontece. A gente né, não tá blindado por estar lendo o livro do céu. A ponto de falar assim, se eu comigo, se eu estiver no lugar, o sistema não pode cair, não pode dar defeito nisso, não pode dar defeito naquilo. Aí eu falei assim, ó, interessante, né? Agora eu tô passando por isso. O sistema caiu logo na minha hora. E um monte de gente passando na minha frente. E eu tive que esperar para fazer o ultrassom. Entendeu? Mas assim, sabe? Então, assim, você aceita, então você não fica com muita coisa assim. Ah, não, Jesus, vou passar por isso, então só se o Senhor. Então, pelo menos fazer que, sei lá, o lugar. Aqui tá frio, faz. Então, pelo menos aparecer um calor aqui para me suportar, ficar aqui esperando. Porque tá gelado esse lugar aqui. Tipo assim, não tem isso, né? Então, você é dentro daquilo que Deus te proporciona ali. Entendeu? Então, aí a gente só está contemplando dentro da verdade. A gente não está desvalorizando a vida dela. Não está desvalorizando ela, né? Então, é bem interessante a gente entender isso, né? Porque tem uma forma, né? É, tirando a miséria, vamos dizer assim, tem uma forma, né, de ver. E a forma que cada um encara muda, porque também depende da sua miséria. Às vezes, na sua miséria, um não chora, o outro chora na situação. Mas não quer dizer que a pessoa não está fazendo o ato, entendeu? Talvez um fica mais aborrecido que o outro ali, né? Mas não quer dizer que a pessoa não está aceitando, né? Então, sozinha não quero ir, ela falou, né? Aí Jesus, assim fui àquele lugar cheio de trevas e ele me seguia por trás. Olha lá, ele foi. E eu, por temor de que me deixasse, porque uma coisa, gente, é que a gente não vai ficar assim, é com falsidade, pelo que Deus põe no nosso coração. Às vezes, a falar algo, a gente sente um ranço. Então, assim, a gente vai ficar, ai, que maravilhosa, porque não pode falar mal, tá falando mal da Luísa, vai atrapalhar tudo, nada a ver, né? Então, assim foi aquele lugar cheio de trevas e ele me seguia por trás. E eu, por temor de que me deixasse, lhe tomei as mãos, tendo-as estreitadas aos meus ombros. Porque você não sabe o que Jesus pensou dentro dele quando ela falou. Ele pode ter falado, nossa, difícil, viu? Ô, menina difícil, né? Mas ele, né? Então, ele te revela, né? Então, tendo chegado abaixo, quem pode dizer as penas que sofriam aquelas almas? Certamente são inenarráveis as pessoas vestidas de humana carne, né? Então, aí, eu a esse fogo, este se apagava e se apagavam as trevas e muitas almas saíam, outras ficavam aliviadas. Umas foram libertas e as outras foram aliviadas, né? Depois de ter estado perto de um quarto de hora, nos saímos e Jesus se lamentava. Eu rapidamente lhe disse: Diz-me, meu bem, por que te lamentas, minha querida vida? Talvez tenha sido eu a causa porque não quis ir sozinha a esse lugar de penas, Tony. Ah, então ela tem uma consciência aqui, ó. Que ela, né? Diga-me, sofreu muito ao ver essas almas sofrerem? O que você sente? E Jesus, minha querida, sinto-me toda cheia de amarguras.
tanto que não posso conter mais, estou prestes a derramá-la sobre a terra. E eu, não, meu doce amor, derramarás em mim, não é verdade? E aproximando-me de sua boca, derramou um licor amargo, em tanta abundância que eu não podia contê-lo, e lhe pedi a ele mesmo que me desse a força para sustentar de outra maneira. O que não havia deixado fazer a Nosso Senhor teria feito eu, derramá-lo sobre a terra. E fazer isso me incomodava muito. Porém, parece que me deu força, se bem que fossem tantos os sofrimentos que me sentia desfalecer. Mas Jesus, me tomando entre seus braços, me sustentava e me dizia: contigo há que ceder por força, de voltas tão molesta que me sinto quase com a necessidade de te contentar. Então, assim, ele acha bonito, assim, não é feia essa dependência dele, mas tem uma forma normal de depender. Porque se você fica em paz e vai, né? Você sabe que você tá dependendo dele. Você sabe que se tiver que vir por trás e te ficar com você, ele vai ficar. Entendeu? Independente se fala alguma coisa nesse sentido que eu estou dizendo. Então, não é que estava errada, né? Mas é que tem uma forma, né? Mas aí tem essa realidade do que a pessoa não consegue ver, como é com a gente, né? A gente também tem nossos limites, né? Então é isso que depois eu comento outro trecho aqui.